Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Canal no YouTube é Sei Tudo Que Sei, Mas Nada Sei. Polícia Militar 190. Delegacia de Defesa da Mulher 180. Denúncia 181. Sigilo. Delegacia Eletrônica Online. Sigilo. Se inscreve no canal aí, dá like, compartilha o vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo sobre novas informações sobre direito. E hoje tem uma boa aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo aqui, ó. Pena de morte e prisão perpétua. É um link aqui que vou deixar aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo. É do Kim Kataguiri, né? Deputado federal. Certo? Aí o que acontece? Pessoal, a gente vai falar sobre lei retroativa. Porque tem a ver, né, com essa nova. Que ele quer fazer a nova Constituição, né? Então tem que a ver com a lei retroativa. O que é a lei retroativa? É uma lei que protege a pessoa que praticou o crime, está preso e não vai entrar na nova lei. Quer dizer só isso. Resumindo, né? Dando uma resumida boa. O princípio da retroatividade, previsto no artigo 5º, inciso 26, no 36. A nova lei não atingirá, de pena de morte e perpétua, o direito de prisão anterior pelo meio jurídico. Isso quer dizer que a pessoa foi presa, foi julgada, etc, etc, está preso, não vai atingir ele. É um direito fundamental considerado pela cláusula Petra, né? Artigo 60, inciso 4 da Constituição Federal. Aí hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre os 10 mandamentos, que nos 10 mandamentos o que acontece? Muito antigamente, João recebeu a perpétua. Já era o Novo Testamento aí, né? Mas ele recebeu pelo Velho. Porque eu já estava no Velho Testamento ainda, né? As leis já estavam no Velho Testamento. Naquele tempo lá, né, que eu tô falando, né? E lá existia pena de morte, lá em Israel, né? E lá em Israel, só que eu tô falando de João, né? Que João ficou preso, né? Ficou preso perpetuamente, recebeu a perpétua. Aí eu quero falar sobre... Depois eu falo sobre Jesus na cruz e o salteador, né? Vou ler aqui primeiro, depois a gente fala sobre isso aí. O que são os 10 mandamentos? São um conjunto de normas morais e religiosas, atribuídas a Deus e entregues a Moisés, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Exemplos: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Entre outros, né? Os 10 mandamentos. Temos aqui moral e direito, né? Os mandamentos são regras morais e religiosas, mas algumas delas coincidem com princípios jurídicos, né? Na antiga civilização, os hebreus babilônicos, romanos, usavam códigos morais como base para a regra jurídica. Exemplo, Código Hammurabi. É muito antigo o Código Hammurabi, né? Depois a legislação foi influenciada pelo cristianismo na Europa medieval. Então veja bem, olha só, os hebreus, já conheci, os hebreus são muito antigos, né? Mas aí, Jesus foi condenado pela lei de Israel, mas é citado, né, pelos romanos. Porque os romanos tinham a pena de morte na mão e que prenderam João, né, que não disse antes, né? Então eles tinham a pena de morte e a perpétua na mão. Então eles julgaram, mas julgaram lá em Israel, né? Foi julgado em Israel, Jesus, né? Porque era pertencente a Roma, Israel, né? No caso, né? Teve guerra e tal, e Israel foi dominado por Roma, né? Assim, mais ou menos assim. Aí faz parte de história, e a gente só falando de direito, né? Mas tudo bem. É só pra gente entender mais ou menos, né? Aí o que acontece? Ele foi, aí sim, aí tem a pessoa da direita e da esquerda, né? Que foi julgado com ele, né? Só que o da direita pediu perdão, foi salvo. Foi salvo da direita. Da esquerda não, foi condenado, né? Aí essa pessoa que foi
salvo, Jesus falou, né, que foi salvo realmente. Jesus falou que estará com ele no paraíso, né? Seria salvo com ele, né? Seria salvo, iria com ele para o paraíso. Aí o que acontece? Acontece o detalhe. As pessoas hoje em dia, elas praticam crime baseado no salteador aqui da direita. Porque ele foi salvo. Você entendeu? O crime, tem muitos que. Não estou falando, estou generalizando, né? Mas as pessoas que praticam crime conhecem a lei. Eles conhecem. Os cidadãos que trabalham, os trabalhadores, pagadores de impostos, eles conhecem, alguns deles conhecem a lei e às vezes são julgados por ela, não tem escapatória. Eles conseguem pagar. E o cara não, o cara vai preso, e às vezes nem vai preso, o cidadão vai preso porque ele paga. E às vezes o juiz vai lá no CPF do cara, o cara não tem nada, ele não vai condenar o cara, solta. É isso que está acontecendo na sociedade que estou vendo, né? Aí o cidadão vai preso. Vamos falar um pouquinho sobre semiaberto. Prisão semiaberto, vamos lá. O link do Kim Kataguiri vai estar aqui embaixo no vídeo, viu? Eu não sei se eu falei isso aí no vídeo, mas vai estar aqui embaixo. Se eu não falei, eu tô falando de novo. E se eu falei também, tô falando de novo. O link dá para você pegar e escrever lá. Plebiscito, né? Pena de morte e perpétua. Vai ficar bom. Vai ficar bom e depois vai ficar melhor. Já tá bom, né? Porque eu já tava com esse pensamento, consegui achar ele aí na internet, né? O Kim Kataguiri. Pra mim ficou joia. Certo? Então vamos lá. Tem a prisão de recluso, que a pessoa fica fechada, né? Ele fica na prisão fechada. Aí, quando tem bom comportamento, isso é pra pessoa que pratica crime. Não é pra Bolsonaro. O Bolsonaro não praticou crime. Eu estou falando da pessoa que praticou crime. Ele ficou no semiaberto. Não, ele ficou na prisão lá. É que eu tô querendo falar do semiaberto. Ele ficou na prisão lá, ficou tantos anos. Só que bom comportamento, não matou ninguém, não feriu ninguém, não fez nada de errado. Então ele sai com 30, dependendo da pena, dependendo da pena reclusa, ele vai ficar preso lá uns 30% da pena. Aí ele sai com 10 anos, 20 ele sai com 10, sai com 20 anos ele sai com 10 anos, sai com 3, 20 anos sai com 12, alguma coisa assim, né? Então tem que fazer as contas, né? Mas tudo bem. Aí o juiz vai lá, analisa ele, passa pelo psicólogo, né? Tá bom para ir para a sociedade, trabalhar, né? Ele não vai trabalhar, né? Mas ele vai trabalhar. O juiz, a psicóloga fala que ele vai trabalhar, que ele vai se integrar à sociedade, que ninguém acredita mais nisso, né? Eu mesmo não acredito. Aí ele vai fazer tudo isso. E vai soltar ele. Ele vai para o semiaberto. Então parte daquela pena ele vai cumprir com a tornozeleira eletrônica, né? E com as medidas cautelares. O que são as medidas cautelares? São medidas que o juiz coloca, isso tudo dentro da lei, viu? Não fora da lei, que nem colocaram no Bolsonaro, repetindo, né? Colocaram coisa no Bolsonaro que tem nada a ver. O Bolsonaro não é criminoso. Aí vai colocar as medidas. Eu estou falando isso aqui principalmente me relacionando ao Bolsonaro, certo? Eu já falei sobre isso no vídeo aí. Sobre prisão no semiaberto. O que acontece? Então vai colocar as medidas cautelares. Cautela, né? Vem de cautela. Medidas de uma certa cautela. Que ele não pode ficar assim, não pode ficar assim, de um jeito e outro, tal, né? Assim. Aí o juiz vai, dentro da lei, o juiz vai falar assim pra ele lá. Vai colocar lá nas medidas cautelares. Lei, dentro da lei, né? Tem que ir no fórum todo mês. Tem um horário que pode ficar na rua, à noite. Depois tem que fazer indicação. Se a polícia pegar, prende e quebra toda a regra das medidas cautelares. E outras regras lá, né? Que é no fórum onde ele responde pelo crime, ele tem que ir lá todo mês, e etc. Né? Aí, isso é medidas cautelares. O que fizeram com o Bolsonaro? Sem ele ter crime nenhum. Colocaram um crime nas costas dele que ele não tem. E colocaram, ó, pra você ver. Olha o que fizeram. Colocaram uma tornozeleira, né? E tá respondendo por crime. E crime é a lei, né? Direito de liberdade, que é a expressão, né? Olha os crimes que tá em cima do Bolsonaro. Ó. Constrangimento legal, ofensa ao pudor, denegrir a imagem de qualquer pessoa é crime. Tá denegrindo a imagem dele, é crime, né? O que mais? Constrangimento legal, já falei. Ofensa ao pudor, que são pessoas que estão xingando ele, que xingam, né? Qual outro crime? E injustamente, né? A medida cautelar. O semiaberto primeiro que vem, né? Que é a tornozeleira. O semiaberto é a prisão em liberdade. Então ele está com a tornozeleira e tem as medidas cautelares, que ele não pode falar com o filho dele,
ele não pode dar entrevista em rede de internet, em televisão, em rede de internet, não pode fazer vídeo e etc. Não sei se tirou, né? Então foram as medidas cautelares, que são crime, né? As medidas cautelares que colocaram nele são crimes previstos em lei, entendeu? Que outro, ele não é réu de crime nenhum. Você que está vendo esse vídeo agora, você que é esquerda, que é de direita, que é... Não importa quem você seja. Me fala nesse vídeo qual foi o crime que Bolsonaro cometeu. Certo? Colocaram nele. Colocaram nele isso aí. Colocaram tudo isso, um monte de coisa nele, né? Certo? Agora nós vamos saber onde? As pessoas, vamos nos criminosos, realmente. As pessoas que praticam crimes hediondos, né? Assassinato, né? Tem gente que pratica estupro qualificado, vai pro seguro na cadeia. Estupro qualificado é de 14 anos, crime, né? Crime com menor, né? De 14 anos. Menos de 14 anos. Artigo... É o 13A, se eu não me engano. É 213A. Tem agressão física a mulheres, certo? Agressão física. Assassinato, que é o feminicídio, né? Feminicídio é assassinato à mulher, né? Várias coisas acontecem e a pessoa sai. Aí sim, ele sai no semiaberto, mas não poderia sair no semiaberto. Aí tentou matar uma mulher, já joga ele na onde? Tenta jogar na pena de morte. Não é crime de pena de morte, mas ele tentou assassinar. Se ele tentou matar, então ele pode morrer. Ou ele pode pegar uma prisão mais extensa, por exemplo, 40, 50, na lei de hoje até 40 anos, né? Uma prisão. Então, o Kim Kataguiri está querendo colocar uma nova Constituição e melhorar as leis, entendeu? Melhorar as leis. Lógico que, como eu falei, na retroatividade, não vai mexer com o que já está pronto, já foi julgado, né? Já está preso, as pessoas já estão presas, já foi julgado por leis e tal, né? Não vai mexer na lei anterior. Mas, posteriormente, quem cometeu o crime vai responder. Pena de morte ou perpétua. Que eu acredito só na pena de morte. Perpétua não, o país vai ficar pagando imposto a vida inteira, né? Eu não acredito nisso aí. Certo? Então, se inscreve no canal, dá like, compartilha o vídeo. Vai ter um link aqui, ó, para você pegar, se inscrever no plebiscito e aprovar que o plebiscito. É uma fichinha bem pequenininha. Você se inscreve rapidinho. Nós somos mais de 80% hoje do país bolsonarista e de direita, católicos e etc. Se inscreve aqui, vai aqui, né, no link aqui embaixo aqui que eu vou deixar e faz sua inscriçãozinha, certo? Apoia a ideia do Kim Kataguiri, que eu estou apoiando, já apoiei. Agora estou fazendo um vídeo para ele, na verdade até para o Kim Kataguiri, para mim e para ele, né? Para a ideia dele, entendeu? E o canal no YouTube que eu tenho aí esse canal que eu estou falando com vocês aí é o Sei Tudo Que Sei, Mas Nada Sei, Direito Penal e Curso. Bom, fique com Deus e até a próxima.